A glândula pineal, ela está localizada dentro da caixa craniana, na região mediana do encéfalo, e ela tem uma importância na produção de uma série de substâncias que fortalece e nutre o sangue de know-how anti-inflamatório, imunoterápico, antioxidante, que tem uma importância quando, no fenômeno mediúnico, ela libera, como a melatonina, dentre outras substâncias, que faz esse caminho pelo sangue. André Luiz vai dizer em Missionários da Luz que ela, que é chamada epífise, está na base do centro de força coronário, que controla direta ou indiretamente todos os entes de força que existe ao longo do perispírito, como o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o genésico e o gástrico. E acreditava-se há um tempo que seria um órgão inativo, que teria uma função ali ao longo da infância de inibir o desenvolvimento sexual e que a partir da adolescência perdia motivo. Ficava como que uma estrutura inerte. Isso foi desmentido e foi aclarado como uma região que fermenta uma série de reação e que na adolescência é possível recapitular experiência pregressa, fazer inventário de emoção, sentimento, paixão vivida no pregresso, e isso vem a fluxo pela atração, impulso a algo. Por isso que a pineal, ela produz substância, unidade de força, que tem uma atuação vigorosa e comanda tanto know-how subconsciente, que esteja sob o influxo direto e a rédea do querer, e vai explicar que quando existe uma entrega passional à energia que promana desse concerto que acontece, passa-se de algo vigoroso, passível de ser usado em mecanismo forte na alavanca da vontade, para um imã relaxado, onde faço um uso indevido dessa força
geratriz, que me compromete minha moral e acaba que me insuficiencia do recurso priori recrutado. Por isso que é importante visar um equilíbrio, uma harmonia, um hábito emotivo, onde eu evito emotividade, a superexcitação, que compromete a minha uso adequado daquilo que trago e posso dispor, e leva a um enfraquecimento de comando. Porque quando eu recupero a minha energia pelo pensamento, eu transbordo esse know-how energético pelo querer. E esse impulso do inventário da minha paixão, ele é feito por essa glândula que traz à baila a experiência pregressa, mas que, como eu desequilibro isso e tenho estado em viciação ao longo de Evo dessa energia criadora, eu acabo caindo em situação de adentrar o sepulcro nessa condição e continuar com isso no astral. Por isso a gravidade que acontece quando, na emoção da poltrona inferior, eu me refocilo no Pantanal do emotivo sombrio, como um suíno, um rato que tem como diretiva instintiva gasto de energia, afluxo, incontrolado, e com isso é difícil reerguer de um mergulho que eu faço nesse desvario, que acaba por me acompanhar. Na Revista Espírita de 1862, de 13 de junho, fala de um duplo suicídio por amor e dever, onde uma moça e um rapaz que tinham uma atração um pelo outro irresistível, acabou que ela precisou, por convenção social, se consociar com o outro, e esse rapaz, por sua vez, acabou se consociando com outra para se afastar dela e evitar o risco da traição. E
nessa situação, acabou que esse rapaz, ele era benquisto pelo marido dessa moça, que o chamava, mesmo a revelia dele. Às vezes ele queria ir embora e ele insistia para que ele permanecesse ali na casa. Num momento fortuito, esse rapaz estava só com essa moça, ficaram juntos, traiu respectivo esposo e esposa de cada qual. E após o ocorrido, a moça falou para o marido, quando ele chegou, que era indigna, que havia manchado e que havia deixado de ser merecedora da consideração e do respeito dele. Com isso chega o rapaz e o marido fala para os dois que poderia seguir nessa situação desde que eles prometessem não se ver mais. E como o arrastamento que existia entre os dois era um desvario, um suplício de uma paixão cuja força, violência estava superior à força de cada qual, combinaram sair pela porta espetacular do suicídio conjunto, num forno onde prepararam, deixou uma carta que pedia para que fosse enterrado no mesmo local. E quando foi fazer a análise da situação que ocorreu, foi explicado que essa situação acabou que foi uma covardia diante do dever de ficar firme, mesmo com a força que os tentava arrastar para aquele relacionamento. E que o mérito seria essa porta de se sobrepor esse arrastamento, vencer ele. E ao sair pela janela espetacular do suicídio, houve uma deserção, que é desviar, esquivar no momento crucial do risco, do perigo. E acaba que eles, no astral, ainda ficariam por várias encarnações sem se ver, nessa experiência do pressentimento e desejo, um em relação ao outro, por terem evadido e desertado da boa luta. Por isso que forjar a vitória sobre essa energia criadora que eu trago, que se eu deixar ela por ela, vira algo indomável e que conspurca, ri e desperdiça meu melhor esforço no caminho que preciso fazer. Joana de Anjos vai dizer em Joana Responde, na pergunta 58, que a imposição ingente, quando, por meio social,
descalabro, desvirtuamento. Fujo para a sensação e abuso e que no Evo que se foi e perdeu na ampulheta do tempo da história da humanidade até aqui, há desregramento de todo tipo devido a isso, que causou impacto em estatuto de país, assassino cruel, guerra, que dizimou. Insanidade, arbitrariedade, caos do poder, que monopoliza, exorbita, assédio, perseguição, tortura inimaginável, sem noção, transtorno, tragédia, finamente urdida, que advém do desajuste da energia sexual, eito de sombra e poste de martírio, suplício inacabável, para quanto se torna escravo, áulico, entregue, subserviente. E isso é grave quando se considera que, quando eu semeio uma desarmonia usando uma energia que eu trago, que deveria ser usada para a boa luta, a boa resistência, a convivência sadia, pensamento nobre, a produção crística, eu acabo saindo da possibilidade de ter uma similitude de gosto, sonho, de afinidade, um desejo santificado, por uma infeliz e desacisada, arrazoado de uma energia desatrelada. E isso acaba que prejudica e compromete meu esforço, meu desejo em dada direção, aquilo que é possível verter no útil. E levo isso para o além-túmulo como um desmorono moral que, à custa, às vezes, de reencarnação sucessiva, eu vou conseguir reparar e reajustar. Recambiar. Daí a necessidade de evitar o baixo palpite, de fortalecer minha sangria moral e afluxar meu ajuste, meu ponto de lucidez.
Por isso, quando se considera a enxurrada tóxica que advém dessa imprudência, passível é considerar que existe um represamento de energia nervosa na produção, secreção elétrica da pineal, e que mesmo tendo sido incentivado a ginástica para auxiliar nesse escoamento, isso pode descambar, degenerar em elástico e deságua numa paixão sombria. Por isso que precisa haver uma disposição de retomar a maneira como eu preciso conduzir a energia de que sou portadora, cujo golpe do esforço vai recrutar esse contingente. E daí que, quando eu coloco à disposição do bom trabalho, existe uma liberação de substância da pineal que fortalece a minha luta. Que é o hormônio que viaja pelo sangue, porque no trabalho com Jesus, a pineal ela acende e consegue suplantar com o que produz a realidade e o microcosmo do soro sanguíneo. Por isso existe aí a trama de destino inacabado, que se adentra reencarnação versus reencarnação, angústia, distonia, ansiedade, que descamba no latrocínio, na perseguição, no assassinato, na mutilação. Na pior gratuidade. Que me predispõe a contrair uma nova situação que prejudica meu movimento e me enrijece diante da expiação necessária. Por isso que a vigilância é para não parar, estacionar em ribanceira, desfiladeiro, desditoso, fatal. Que compromete um esforço, dificulta o arregimentamento
de predisposição mental e assoma a minha aura uma série de obnubilação que vai prejudicar meu avanço.